Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas um conjunto de moletinho. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para costurar esse modelo, gurias, então eu usei 2,5 metros de moletinho. Sobrou um pedacinho desse meu moletinho, tá? Mas é pouca coisa, também poderia comprar uns 2,30 metros, né? A gente vai fazer um modelo com a perna mais reta, com bolso faca e com aquele frisinho no meio. Eu acho que fica muito bonito e até alonga a gente, né, por ter aquele frisinho. E a blusa a gente vai fazer com as mangas mais certinhas, aqui a cava normal, sem a manguinha princesa. Mas em compensação a gente vai fazer um punho mais largo e ela mais fofinha aqui, para ela ficar bem volumosa aqui na parte de baixo, tá? E uma gola bem alta que vocês podem dobrar ela, que ela ficar bem lisinha, ou deixar ela toda inteira e afofar ela aqui para ela ficar bem franzidinha também. Então, bora pro passo a passo? Aqui, meninas, eu vou fazer o molde, aquela nossa base do bolo, né? Vamos começar fazendo a nossa base do bolo para fazer um corpinho ali para criar a nossa blusa, tá? Então, fazendo aquela linha imaginária, a gente vai fazer tudo aquele beabá mesmo lá da modelagem. Por isso é bom sempre vocês já terem moldes prontos daquela base do bolo. É como um bolo mesmo de aniversário. A gente vai fazendo aquela base e depois vai botando as coberturas, os recheios ali no meio, né? Então, a modelagem é a mesma coisa. Por isso é bom a gente ver aquele beabá lá, ter moldes prontos lá, né? Já prontinho das nossas medidas de corpo, de saia, de calça, né? Que assim, quando vocês precisam, vocês só pegam aquele e vão alterar, né? Então ali eu tô criando aquela nossa base, que é fazendo a parte do degote, do ombro, da cava, né? Tudo aqueles detalhezinhos, ó, botando o busto dividido por 4, porque o nosso molde ele é sempre pela metade, porque o outro lado ele vai ser espelhado, né? Então tudo aquela base mesmo lá da modelagem. A gente fez a frente, agora já vai fazer as costas também da parte do corpinho, né? Pra gente poder fazer a nossa manga, como o nosso modelo vai ter manga longa, né? Então a gente vai fazer a base da nossa manga também. Eu aproveitei ali a lateral do papel, né, pra fazer a minha manga, porque esse molde a gente vai deixar frente e costas juntos, porque ele é muito igual, né, na modelagem. Então eu tô fazendo ali a base da minha manga. Fiz a soma daquelas cavas, porque a cava tem que encaixar lá com aquela minha cava da parte da manga também. Não é só fazer um corpo e fazer uma manga e eles vão se encaixar, né? Isso tudo a gente aprende esse beabá lá na parte da modelagem também, né? Então fiz ali a base da minha manga e eu já tô começando a alterar ali também. Já fiz, ó. Fiz com um punho, eu resolvi fazer um punho mais larguinho, né? E coloquei uma manga bem larga para ela ficar mais fofa naquela parte, juntando depois com o punho, né? E a minha base do corpo eu vou deixar bem básica mesmo, tá, gurias? Porque eu quero ele bem certinho assim, né? No corpinho ele é mais retinho, é mais o charme daquela manga mesmo, de ficar mais fofa. E porque eu vou deixar bem certinho aqui no degote, porque eu vou botar uma gola alta, então eu nem mexo ali no meu degote, tá? E eu medi também, fiz a soma do degote da frente e das costas e medi a altura que eu queria lá na minha gola e fiz o dobro, né? Porque eu quero fazer ainda uma gola de dobrar, tá? Então eu fiz o dobro dela ali, metade frente e costas, mas fiz o dobro na altura dela porque eu quero que ela fique dobrada ali, faça uma gola bem alta, uma gola rolê, né? Então, cortei toda a volta do meu molde na parte das costas, cortei na volta do meu decote, da minha gola ali também, né? Que eu vou encaixar depois, e já vou cortando ali a parte da minha manga. Que a minha manga, eu tenho a manga e tenho o punho também, porque depois eu vou esticar ele para encaixar naquele punho, como o tecido estica bastante, né? E a parte da minha calça, eu tô aproveitando aquele molde que a gente tinha lá na primeira live lá que a gente fez numa calça de moletinho. Eu vou aproveitar aquele molde também. Porém, eu tô marcando o friso na frente da calça, porque eu quero fazer uma costurinha bem no meio para fazer um frisinho assim naquela calça, que para vocês verem como um molde a gente pode aproveitar ele e mudando o tecido ou mudando um detalhezinho, né? Parece outro modelo totalmente, né? Então ali eu vou cuidar do tecido, né? Ele estica bastante, é um moletinho, uns 2,5 metros de moletinho, tá? Botei o tecido direito com direito, a orelha com a outra orelha do outro lado, né? E vou deixar todo ele bem esticadinho, o tecido duplo, né? Todo ele, toda a mesa ali bem esticadinho. E lembrando, esse tecido ele não pode ficar pendurado, né? A gente tem que dobrar ele ali na ponta depois,
porque ele não pode ficar pendurado, ele não pode ficar nos puxando, né? Que senão também quando a gente cortar ali ele vai sair do lugar, tá, gurias? Então tecido bem lisinho e não pode ficar pendurado. A gente vai começar pela parte das calças, sempre lembrando na parte aberta ali a gente botar as costas, que normalmente é o maior, e o gancho para a ponta do meu tecido ali também, né? Ó, tô vendo a curvatura se tinha a bainha ali, estava o comprimento bom para mim daquele molde, né? Se eu já tinha colocado bainha ou não. Então, vou riscar toda a volta dele, né? Primeiro eu vou deixando todo ele encaixadinho, como esse tecido ele não tem sentido, né? Não tem pé, então eu pude inverter a frente também, né? Para economizar mais o tecido ali na lateral. Ali eu vou encher o meu riscador, vocês lembram esses riscadores, né, gurias? É bem prática, com um pozinho de giz, mas vocês podem botar talco dentro, né? Só batendo ele vai saindo ali. Aqueles riscador ali, aqueles refil, acaba se tornando até caro, né? E daí a gente bota talco dentro e dura um montão, né? E é uma coisa que é prática também, aqueles coloridos até acabam manchando a peça, né? Então, a primeira coisa ali, eu fui riscar toda a volta dele, já acrescentei o tamanho da bainha, que eu tinha visto que podia ficar um pouquinho mais curtinho, então botei ele um pouquinho mais comprido. E eu fiz uma alteração ali também um pouquinho no gancho, dei uma subidinha no gancho, porque eu achava que aquele gancho lá daquela verde, aquela primeira que a gente fez o conjuntinho que tem lá dentro da comunidade, esse molde já está disponível para vocês lá dentro da comunidade, a grade toda dele. Então eu fiz uma alteração ali de subir um dedinho no gancho, para ele ficar um gancho mais alto, porque se é um gancho mais caidinho, é uma calça mais soltinha mesmo, né? Tanto na perna quanto na parte do gancho mesmo. Então, vou riscar toda a volta, mas eu vou manter aquele meu bolso faca, porém agora na frente eu vou fazer ele com um friso no meio, que eu acho que muda totalmente o modelo da calça, olhando um modelo para o outro, né? Fica bem diferente já mudando esses detalhes. Então, vou cortar toda a volta ali, sempre quando eu risquei aquela parte das costas, eu descontei já aquela orelha, né? Nunca pegando aquela orelha junto, que é aqueles furinhos, ou ela vem mais grossinha ou vem de outra cor, aquela parte a gente desconta fora, né? E vamos cortar toda a volta ali. Então, cortei duas costas e agora a gente vai cortar a nossa frente ali também, vem todo o contorno daquele risquinho que a gente fez. Podem fazer com esses riscadores, vocês podem usar aquelas lasquinhas de sabonete que sobra do banho e botar para secar para vocês usarem também, né? Porque tem desse mesmo modelo do riscador, gurias, tem ele que é um giz, porém vocês têm que cuidar que quando ele cai, ele quebra, né? Mas ele é a mesma coisa que um sabonete, então vocês podem pegar as lasquinhas de sabonete, que quando cair não vai quebrar, pelo menos, né? E vai fazer o mesmo efeito desses riscadores que vocês compram, tá? Só eu gosto de ter sempre dois modelos, esse daí porque ele sai mais fácil e o outro para quando a gente não quer que ele saia tão fácil, né? Para marcar bem direito e avesso. Então aquela sobra na lateral eu vou abrir ela e dobrar, porque ela era muito fininha, não cabia o meu bolso, mas eu abrindo ela, eu consigo encaixar ali o meu bolso. Então eu vou botar o fundo do meu bolso ali, vou riscar na volta também e vou cortar ele. Por que que a gente risca sempre o molde ali, né? Para depois a gente cortar. Por que que não dá para cortar direto pelo molde? Porque se a gente corta direto pelo molde, quando a gente vê, a gente corta um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai cortar de novo, aquele molde corta mais um pouquinho. De pouquinho em pouquinho, quando vê, o M virou P, né? Então, por isso a gente sempre risca o molde e depois a gente corta. Para vocês não ir diminuindo aquele molde ali, que daqui a um tempo já mudou de tamanho, né? Então, agora aquela sobra ali, eu vou dobrar de novo para mim fazer a parte, tem que fazer a parte da minha manga ainda, da minha blusa, né? E tem que tirar aquela parte do meu bolso também, aquele espelho do meu bolso, que eu só tirei o meu fundo de bolso, tá, gurias? Então, eu já tinha usado 1 metro, ó, e ali tem mais 1,5 metro de tecido que eu tava calculando, foi uns 2,5 metros de tecido. Então, eu tinha deixado o tecido orelha com a outra orelha, né? Tava dobrado em 2 e eu dobrei de novo para ele ficar em 4 partes, ó, que ali eu vou tirar a parte do meu corpo, frente, costas e as minhas 2 mangas. E naquele pedaço ali que tava do gancho encaixado, eu vou conseguir tirar a parte do meu espelho de bolso. Então, eu já desci a mínima coisa que eu vou descer, mas eu aproveito mais para tirar o meu bolsinho. Então, eu já vou aproveitar para tirar aquele bolso ali, que eu acho que aproveito melhor o meu tecido, né? Então, desci um pouquinho ali o meu corpo, mas eu consigo tirar ali a parte do meu bolsinho, do meu espelho de bolso. Então, risquei toda a volta dele, vou cortar aquele espelho do bolso, que assim eu já consigo riscar ali embaixo, que tá frente e costas juntos no meu molde ali.
Eu tô com duas, vou ter o meu tecido em 4 partes ali, né? E assim, então, eu vou cortar 2 costas, né? Então, cortei o espelho do bolso, ó, deixei o tecido dobrado. E assim, eu vou riscar toda a volta dele e vou cortar na volta dele também. Como esse molde, ele não tem costura, eu vou aumentar os 2 centímetros da bainha e o restante tudo eu vou riscar igual, ó, guria. Risquei todas as costas ali e já vou cortar na volta aquelas costas ali. Porque a frente, ele tá no mesmo molde, o que muda é degote, ombro e cava. Então, eu posso só cortar aquele pedacinho ali e posso riscar de novo em cima, que assim eu vou ter frente e costas juntos. Mas eu vou cortar todas as costas e depois tirar um de dentro e transformar em frente, porque assim fica muito mais fácil. Tive um probleminha com o vídeo que não deu sequência, né? Mas eu tô voltando com o tecido ali pra mostrar pra vocês como é que eu tirei aquele pedaço ali, tá? Porque daí eu consegui já tirar a gola, punho e tudo, né? Mas eu tô voltando com aquele pedaço de tecido como ele tava antes pra mostrar pra vocês como é que eu tirei, tá? Porque deu um probleminha no vídeo. Então, ali eu tirei, eu tava tirando frente e costas, né? Ó, cortei toda a volta das minhas costas, tirei um de dentro do tecido e eu fiquei só com um lá, que já tava riscado. Então, aquele lá eu posso só cortar ele na volta, que vai ficar frente, assim eu fico frente e costas juntos. É a mesma coisa um vestido longo, pra mim não ter que dobrar e riscar tudo de novo, eu já tiro os dois juntos. E ali naquela lateral, ó, que tinha sobrado, eu dobrei e tirei o punho, que o punho era na dobra, ó. Tirei o meu punho 2 vezes, então eu tava o tecido em 4, que daí já vai ficar todo certinho o meu punho, vai ficar todo limpinho, o punho bem larguinho. E naquela outra dobra que tinha sobrado aqui também, eu coloquei a minha gola e tirei a minha gola ali também. Eu posso deixar o tecido dobrado e já riscar e cortar também. Assim eu aproveito todo aquele pedaço ali, ó. Já saiu a minha gola, que a gola também é bem alta, que eu vou dobrar ela depois. Tá? Então ele fica todo limpinho e ainda dobra ela, porque é uma gola bem grandona mesmo, tá, gurias? Mas justinhos. A sobra agora embaixo lá do tecido, eu vou tirar a minha manga. Então, dobrei o tecido em 4 também, orelha com a outra orelha do outro lado. E eu vou botar a parte da minha manga, a parte de baixo, pra ponta do tecido, porque ela é maior. Vocês viram que a cava não é a parte maior, porque a minha manga não é de ajustar. Ela é mais larga, então eu posso sempre colocar ela pra ponta do tecido. Como esse tecido ele não tem sentido, eu posso inverter ele. Senão, eu tinha que cuidar o sentido dos bichinhos, né? Pra ele não ficar de ponta cabeça. Ou até tecidos lisos, a gente acha que não, mas camurça, um veludo, né? A gente tem que cuidar o sentido, senão vai ficar uma parte mais escura, outra parte mais clara, né? Então ali só cortei na volta, mas eu não cortei a minha dobra, né? Que daí ali saíram minhas 2 mangas. E ali onde tá a dobra do tecido, eu consigo aproveitar ali para tirar o meu cos. Então, como o meu cos era uma tira inteira, eu dobrei ela no meio, ó, porque daí eu vou fazer com 2 costuras nas laterais. Então, dobrei o meu tecido para já tirar frente e costas. E vou cortar ele todo ali na volta, que assim ele vai ficar frente e costas do meu cos juntos. Eu pensei em fazer um cos mais anatômico, então não cortei um cos reto bem no meio ali daquele cos, eu entrei 1 a 1,5 centímetro, né, para ficar aquela bandeirinha que a gente sempre faz para dar aquele ajustezinho no cos, para ele não ficar tão fofo na parte de cima, né, ele já dá um ajustezinho, tá? Então, cortei ali o meu cos e ainda sobrou um pedacinho de tecido, agora uns 40 centímetros de tecido mais ou menos sobrou ali. Então, deu bastante ali, uns 2,5, né? Isso tudo vai depender da largura também do tecido de vocês, né? Porque às vezes vem moletons que vem mais estreito e vai depender do tamanho da calça que vocês estão fazendo, né? Mas ali já estão todos os pedacinhos separados, ó. E agora ali eu tô marcando aquele meu friso que eu vou fazer lá na frente. Então, eu dobrei bem no meio lá embaixo e vou dobrar bem no meio ali na parte de cima também. Vou dar um piquezinho nele para marcar bem como se fosse o friso seguindo de uma ponta a outra, né? É mais ou menos um palmo, ele ficou ali do gancho, né? Mas ali embaixo ele tem que estar bem retinho, ó, porque daí a gente acha bem o meio da perna. E vou riscar ele ali bem certinho pra gente saber bem onde é que a gente vai costurar pra ficar aquele frisinho. Porque isso daí ela vai ficar uma costura por fora, ela vai ficar, é bem o friso da calça, né, gurias? Então ela tem que estar bem retinha mesmo. Então eu botei tudo alfinete de ladinho neles ali, tudo bem marcadinho, pra ficar mais fácil da gente ir lá na máquina e costurar. Porque senão dança, vai ficar feio, né, aquele friso torto, né? E tem que marcar ele mesmo, porque agora na hora de costurar vocês vão ver, a gente estica bastante, tá? Então, primeira coisa ali é todo na máquina reta essa parte, né? A gente vai colocar
vai encher a bobina ali, né? Esse beabá da costura tem lá dentro da nossa comunidade, né? Como passar linha na máquina, né? Esses detalhezinhos, tudo tem lá. Ajuda na escolha da máquina de vocês também, né? Aqui mais para vocês ir relembrando detalhezinhos, né? Então, fiz todo o caminhozinho ali da minha reta, laçar a linha de baixo também, que a gente sempre tem que segurar a linha de cima para girar ali, pra gente laçar. Por isso que às vezes o pessoal gira e laça, às vezes não laça, né? Porque não tá segurando a linha de cima, né, por isso. Então, agora a gente vai pelo lado direito mesmo e olhando pelo internozinho da sapata e eu vou esticar bem, tanto atrás quanto na frente do tecido. Vou olhando aquele internozinho e vou seguindo toda aquela costura até lá embaixo, tá? Não vou tirar aqueles alfinetes, ó, porque eles estão de lado, então eu posso passar por cima dele, tá? A dica é esticar muito, tá, gurias? Porque é malha. Malha na reta não é própria para esse tipo de tecido a gente costurar nela. Então, se vocês não esticam, ela falha o ponto. Se ela tá falhando ponto, significa que vocês estão esticando pouco. Então, tem que esticar mais ainda. E até porque, como esse é com friso no meio, a gente estica, porque se a gente senta lá, né, dá um puxão lá naquela calça, ela vai estourar aquela costura, porque a máquina não é própria para esse tipo de tecido. Por isso a gente usa overlock em malha, porque ela tem elasticidade, ela faz toda uma trama, né? Então é diferente. Então eu vou fazendo só aquele frisinho ali no meio, pelo lado direito mesmo dele, ó, que assim vai ficar fica tão bonitinho, eu acho, essa costura, né? Eu acho que cria uma linha assim na perna da gente que alonga também, tá? Então, criei aquele frisinho ali e eu já consigo botar o meu bolso faca, ó. Vou botar o espelho do bolso com a minha calça e vou costurar só naquela parte diagonal, ó. Não vou descer ele na lateral ali. Sempre esticando bem, ó. Vocês viram, pra ele não acabar ali estourando depois. Virei aquele meu bolso e vou pespontar ele ali pelo lado direito, né? Posso fazer aquele pesponto pelo lado direito, quando eu posso fazer ele pelo lado avesso, só que daí abrindo o meu bolso quando eu não quero que ele apareça do lado de fora, né? Quando eu quero que ele apareça do lado de fora, eu sempre vou fazer ele pelo direito, tá? Que vai ficar aparente. Vou fazer a mesma coisa agora no outro lado da perna, esticando bem para fazer aquele friso, né? Vou esticar bem o meu tecido, fazendo aquele frisinho bem, olhando pelo internozinho ali da sapata, né? Pra aquela costura não estourar. Principalmente se for uma calça justa. Se for uma calça justa aí, sim que a gente tem que esticar bastante, porque depois pra gente vestir, né, aquelas leg com aqueles recortezinhos, fica estourando aquela costura, porque não esticaram o suficiente, tá? Ai, minha garganta. Então, agora eu vou botar o tecido ali direito do meu bolso, com o direito da minha calça e costurei só o diagonal do meu bolso. Vou virar ele e vou pespontar pelo lado direito também, empurrando bem aquele meinho, tá, gurias? Eu vou empurrando bem com a mão ali, qualquer coisa vocês podem alfinetar todo ele, empurra com a mão e enche de alfinete ali para vocês passarem aquela costurinha. Eu prefiro fazer assim na mão do que passar lá no ferro. Se vocês vincam mal no ferro ali, vai ser pior para vocês costurarem, então por isso eu prefiro fazer na mão. Mas como eu já tenho mais prática, eu não preciso botar alfinete, senão vocês botam alfinetezinho, fica mais fácil também para vocês, tá? E depois a gente vai lá todo na overlock agora. Porque o que a gente precisava da máquina reta era só para fazer aquele friso no meio, e eu já fiz lá a parte do bolso, que eu podia fazer na overlock também, mas eu já fiz ele lá na máquina reta porque eu já aproveitei que eu queria fazer aquele pespontinho também por fora. Quem não fosse fazer o pespontinho por fora, ali na parte do bolso, faca, nem precisaria fazer ele lá na reta, podia fazer todo na over. Mas é bonitinho ficar por fora também, fazendo aquele pespontinho, para achatar, para ficar um modelo mais alfaiataria, assim, né, de moletinho, mas mais alfaiataria, porque é cheio de pespontos, essas costuras decorativas, né. Então, eu tô usando uma overlock 4 fios, mas vocês podem usar uma overlock 3 fios também. Eu gosto de usar a overlock 4 fios, vai ser... As linhas que estão na agulha são linhas retas, a mesma que a gente usa lá na máquina reta, e as duas que vão por baixo é linha de overlock. Tem gente que usa tudo linha que a gente usa lá na máquina reta, tá, gurias? Eu gosto de usar linhas de overlock porque eu acho que ela estica mais, ele dá mais elasticidade no tecido, tá?
Então, eu uso sempre 2 de cada ali quando é 4 fios. Quando for 3 fios, vai ser uma reta e 2 de over. Sempre a da agulha é de máquina reta, tá? Então, agora ali a primeira coisa, eu tô costurando o meu gancho. Botei direito com direito, ó, na parte da frente, aquela que a gente fez, e uni a parte do meu gancho. E agora eu já consigo botar o fundo do meu bolso, ó, fazendo só aquele L. Botei direito com direito também e vou fazer aquele Lzinho do bolso para fechar o fundinho do bolso, para não perder as nossas moedas ali, né? Lembra, tem também lá na nossa comunidade, gurias, fazendo aquela bermudinha, fazendo o nosso bolsinho faca, né? Isso tudo para relembrar vocês ali, ó, como é que a gente faz. Mas a gente já fez, já tem uma ideia que existem 3 tecidos, né, para fazer um bolso, que no início a gente não tem nem ideia disso, né, gurias? É estranho ver a peça em pedaços, né? Ali também eu botei direito do bolso com direito do espelho do bolso e vou costurar só o Lzinho também. Se um eu fui de cima para baixo, o outro eu vou de baixo para cima também. Sempre pensando ali a peça pro lado de fora da máquina e a peça toda para cima também, para ela não ficar para baixo quando a gente vê tá pegando a de baixo junto, né? Então, pronta ali à minha frente, eu posso botar um alfinetezinho segurando elas ali, gurias, o meu bolsinho, ó, para ficar bem, como se eu unisse um tecido no outro, para ele ficar uma frente só, porque aqueles bolsos estão tudo solto ali, né? Fica 3 tecidos, né? E ali eu tô botando o alfinete para segurar. Posso passar uma costurinha lá na máquina reta só para firmar, né? Mas como eu já tenho mais prática, eu deixo com o alfinete e assim mesmo eu consigo costurar, tá? Mas senão vocês passam uma costurinha reta. E ali eu peguei o meu cos e botei direito com direito e estou fechando as laterais do meu cos. Sempre abrindo aquela bandeirinha, né, para quando faz a curvinha, que nem na curvinha do gancho, eu vou esticar ele para fazer a curva, né? Não que eu faça uma guerra com a máquina, né? Eu só vou ajeitar ele para ele ficar retinho, tá? E fiz ali também na parte das costas a curvinha do meu gancho. Assim eu já consigo unir com a minha frente que já estava prontinha. Então botei o tecido direito com direito e vou fechar todo ele. Lembrando sempre encaixar aquelas extremidades. Então eu encaixei a parte de cima ali, dei uma costuradinha nele só nessa parte do bolso para deixar mais certinho. E vou encaixar lá na parte de baixo, ó, gurias, ponta com ponta, e vem encaixando na minha mão, ó. Vou encaixando tudo um em cada dedo, ó, porque depois eu vou soltando para a máquina e vou indo até o final. Então, com a prática vocês vão vendo que vocês vão acostumando a fazer assim na mão. Mas senão a gente bota o alfinete de ladinho ali, né? Bota ele uns 2 dedos longe da ponta, que assim vocês vão passando a costurinha e não precisa tirar, né? E ali eu já tô pegando o meu entrepernas, encaixando as extremidades também. Peguei na ponta lá, encaixei o meio da perna, ó, e vou encaixando todo ele, que eu também posso alfinetar ele e ir encaixando, né? Quando eu chego no meio da perna, eu paro ali e vou esticar lá na ponta, ó, para me encaixar a outra extremidade também, porque não pode sobrar tecido, gurias, já foram tudo encaixadinho lá, foi calculado no molde, lá no corte, foram cortados juntos, então eles têm que se encaixar, tá? Então, se sobrar, tem que desmanchar e fazer de novo, porque é para eles se encaixarem tudo certinho. Então, na outra lateral, eu vou fazer de baixo para cima, né? Comecei de cima para baixo, pra mim fazer ele, tanto faz ali, sabe? Se vocês começam de cima para baixo ou de baixo para cima, mas é só porque é mais fácil ali, né, eu acho, na hora de colocar, né? Fazer um para um lado e outro para o outro, tá? Então, bota encaixando sempre, a prioridade é encaixar as extremidades e fazendo o meio se encaixar, é não deixar nada sobrar mesmo, né? E vai deixando ele, tem que cuidar na parte do bolso ali, quando a gente passa, porque tá pegar 3 tecidos juntos, né? Senão quando vê escapa aquela parte do bolso, é bom depois que vocês costurarem também, dar uma verificadinha, ver se não ficou nenhum buraquinho ali, não ficou o bolso sobrando, né? E agora ali eu vou costurar a minha gola, peguei direito com direito e vou fechar o meio da minha gola ali, que é só uma costura no meio das costas da minha gola, né? E agora eu vou pegar ali também a minha parte do meu corpo, botei direito com direito e tô fechando meus ombros. Primeira coisa são os ombros, pra gente poder botar aquela manga. Como não vai ser uma manga princesa, eu não vou fechar a lateral, eu já vou encaixar minha cava. Fechei os meus ombros, abri aquela minha blusa e eu vou encaixar aquela minha cava ali. Botei o direito da manga com o direito do corpo, encaixa a pontinha ali e vou fazendo o restante se encaixar também lá na outra ponta. Encaixo numa ponta, encaixo no outro e venho fazendo o meio se encaixar.
Vocês podem botar alfinete também nisso, tá, gurias? Bota um alfinete numa ponta, bota na outra, bota num, bota na outra. Sempre botando um em cada pra fazendo o meio se encaixar. Senão, quando vocês vêm de uma ponta até a outra, quando vocês vê, sobra um pouco, falta lá no final, né? Por isso eu gosto de bota um numa ponta, um na outra. Ali, como eu costurei um pedacinho, eu vou fazendo o resto se encaixar tudo na minha mão e vou soltando ali pra máquina. Sempre lembrando que quando vocês costurarem, vocês vão botar a manga pro lado de cima da máquina, tá? Pra ficar mais fácil de vocês encaixar. Coloquei já minhas cavas ali, eu vou fechar toda a minha lateral, assim eu já fecho o lateral do corpo e da manga tudo junto. Então, encaixando sempre as extremidades, encaixei numa ponta, encaixei a costura do meio, encaixei a outra ponta e faço o restante se encaixar. O outro lado a mesma coisa, direito com direito, encaixei a ponta, encaixei o meio, faço o restante se encaixar ali, vou pegar na outra ponta e vou fazer o restante se encaixar também, ele não pode sobrar. Né? Ele tem que encaixar certinho, porque foi tudo já calculado antes, tá? Então, agora ali o meu punho, eu botei direito com direito e vou fazer aquelas bandeirinhas, né? Então, eu estico ele para ele ficar reto e já vou dividir o meu punho ali em 4 partes. Eu dividi em 2 partes, mas tudo depende do modelo que vocês estão fazendo, tá? E assim ele já dobra no meio, ó, e já fica todo limpinho, tu vê? O punho fica limpo dentro e fora dele. Então, estiquei para fazer a bandeirinha e dei o piquezinho bem no meio da dobra, para marcar o meio do meu punho. E já boto o meu punho ali, já desviro ele para ele ficar certinho, para mim encaixar na minha manga. Como essa manga ela é muito larga, eu não vou dividir ela só em 2 partes, senão vai ficar mais difícil. Então, eu vou dividir ela em 4 partes. Ó. Então, eu achei o meio, a costura, eu achei a dobra e fiz um pique. E depois do pique eu encaixei com aquele meio e achei as laterais, assim, eu dividi por 4. Então, o meu punho também eu dividi em 4 partes, para ele encaixar certinho com aquela minha manga lá também. Então, o punho vou fazer a mesma coisa, costura, achou o meio, do meio eu vou encaixar com a costura para dar o piquezinho nas laterais. É dividir em 4 partes, gurias, tanto na parte de cima do punho quanto na parte de baixo, porque aquele punho vai ficar dobrado, né, para ele não retorcer também ali, né. E mesma coisa eu vou fazer lá na outra manga, ó. Dividindo em 4 partes, sempre dando aquele piquezinho pequenininho, né? A gente não é muito generosa, eu falo para as gurias, porque senão a gente fica mais difícil da gente tapar aquele piquezinho, né? A peça vai ficar no lado avesso, o meu punho do lado direito, ele vai entrar lá para dentro da minha manga. E eu vou encaixando aquele piquezinho, ó, comecei costura com costura e vou costurar um pouquinho e já coloquei o piquezinho com o outro piquezinho. São 3 camadas que a gente tá costurando ali, 2 de punho e uma de manga, né? E a gente sempre vai parar no pique, vai esticar no outro pique lá também. Posso alfinetar ele também, tá, gurias? E eu vou esticar bem ali, tá? Porque a minha manga, ela é bem mais larga do que o meu punho, porque eu quero que ela fique uma coisa fofa mesmo. Quando eu soltar, ela vai parecer até que a manga tenha pregas, assim, mas não é. O franzido, como ele tem bastante elasticidade desse tecido, né? Ele cria, tipo, umas ruguinhas ali que parece preguinha, mas é o efeito que eu quero mesmo dele, que fique justo o meu punho e aquela manga fique fofona, assim, na ponta, né? Então, eu vou encaixando os 4 circunferências ali, né, dos piquezinhos, tudo junto, tá? Pegando 3 tecidos juntos. Aí é que é mais difícil, gurias, que quando vê um do meio, né, acaba escapando, né? Então tem que ir devagarzinho mesmo. Vocês podem ver que eu tô puxando ali com a pinça, que o do meio às vezes quer escapar, a gente puxa com a pinça ali também. E assim ele fica mais certinho, ó. E assim quando tu desvira, olha como dá o efeito, fica bem fofinha. Era isso que eu queria, que ela ficasse justinha e bem fofinha aquela minha manga, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu virei a minha peça do lado avesso, mas o meu punho já tá certinho do lado direito e eu vou botar o meu punho lá dentro da manga. E assim eu vou encaixar costura com costura ali. São 3 tecidos que eu tô pegando junto e vou esticar para ele encaixar no próximo pique, ó. Vou costurar um pouquinho e vou esticando bem ele. Quando vocês verem que ele vai criar uma preguinha, a gente levanta essa pata e estica mais um pouquinho, porque essa pata ajuda a empurrar. Então, se a gente levantar e der mais uma esticadinha, ele vai encaixar aqueles 4 piquezinhos, tá? Se quiserem também, pode passar uma costurinha na reta, fazer um franzidinho para encaixar ele ali. Também pode, mas eu prefiro já passar direto, porque eu queria que ele ficasse esse efeito mesmo franzidinho, mas ele não chega a criar pregas, vocês viram? Mas quem quiser fazer com preguinha também pode, porém ele não vai ficar tão lisinho assim, né? Mas ele fica com esse efeito fofo igual, tá? Então,
vai ir o punho sempre para cima na máquina quando vocês estão costurando. É cos, punho, gola, é sempre para cima na máquina. Manga também, né? É sempre para cima para vocês fazerem essa circunferência. Que assim vocês estão fazendo o círculo e não tá pegando a parte de baixo ali, não tem risco de pegar a parte de baixo para vocês não acabarem cortando o outro lado, né? Então ele fez toda a volta. Sempre dá uma conferida, né? Porque esses punhos, como é 3 tecidos juntos ainda, né? Ele pode escapar. Ali, gurias, eu acabei cortando outra gola, que eu botei uma gola com uns 2 centímetros a mais, pra ela ficar mais fofinha, que eu achei que ela muito justinha, mas o molde de vocês já vai estar certinho, tá? Então, costurei aquela gola ali, fazendo a costurinha do meio, e vou dividir em 4 partes ele também, tá? Sempre dividindo em 4 partes pra mim encaixar com as 4 partes ali do meu pescoço também, da minha blusa, né? Ó, vou fazer a prova da minha gola pra ver se deu certinho. Agora ficou bem melhor, porque eu achei que tava muito justa pra passar assim na cabeça, né? Esse moletinho, ele estica, mas ele não estica tanto. Tem moletinhos que eles esticam mais ainda. Por isso que eu cortei ela um pouco maior, tá? Porque se fosse daqueles moletinhos que estica muito, daí daria. Então, eu vou cuidar. A minha parte do meu corpo eu também dividi em 4 partes ali, né? Achei o meio da frente das costas e depois achei a lateral na parte do meu degote. Eu vou deixar a minha peça do lado avesso e vou costurar a minha gola pelo lado direito. Vou botar a minha gola lá dentro do meu corpo e vou fazendo a circunferência encaixando esses 4 piques. Mesma coisa que a gente fez lá no punho, tá, gurias? São 3 camadas juntos e pelo lado da gola pra cima também. Então, cuidar pra ninguém escapar. Vocês viram que esse não tem que fazer tanta força, nem precisa da pinça ali pra me encaixar, ó. E assim já tá pronta ali daí a minha blusinha. Agora, na parte da calça, eu tenho que colocar o meu cos ainda. Então, na parte do elástico, eu transpassei os 2 centímetros e passo uma costurinha dos 2 lados ali do elástico. Se eu vou fazer na overlock, eu tenho que passar 2 vezes aquela costurinha para ele ficar bem reforçado, tá, gurias? E cuidar para não cortar nada do meu elástico, né? O meu cos eu já tinha costurado nas laterais, então eu só tô dividindo ele em 4 partes, ó, dando aquele piquezinho, né? Pra dividir ele em 4 partes. E eu vou forrar aquele meu elástico ali. Antes disso, quando eu fecho o meu cos, eu vou testar ele, ó. Vocês viram que ele passa tranquilamente pelo meu quadril e ainda sobravam uns 2 dedinhos ali. Então, eu resolvi ajustar mais esse cos. Porque às vezes a pessoa tem muito bumbum, então não vai passar tanto, por mais que o tecido estica, né? A gente faz esse teste. Como o tecido estica bastante, eu tirei mais 1,5, 2 centímetros ali, fazendo aquele Vzinho mesmo do cos, tá? E passei as costurinhas de novo na lateral, que deu problema no meu vídeo de novo. Então, eu costurei nas laterais ali do meu cos, então o cos já tava dividido em 4 partes, né? E eu forrei aquele elástico. Tem também lá na nossa comunidade, né? Tudo aquele beabá das nossas amostrinhas, gurias. É a mesma coisa que eu botei o cos na bermudinha lá na miniatura, eu tô botando o cos aqui. Então, eu deixei a minha peça do avesso e o meu cos do lado direito, que nem eu tava botando o punho e a gola, só que tá o elástico ali dentro, eu não vou pegar o elástico. E eu fui encaixando as 4 partes, ó. Assim eu botei todo o meu elástico ali na volta, fazendo circunferência, encaixando aqueles 4 piques, deixando as costurinhas nas laterais. Olha como daí dá certinho. O elástico tá ali no meio, eu não costurei aquele elástico. Então, pronta a minha calça ali, agora é só fazer os acabamentos na galoneira. Então, pra trocar a linha, a gente sempre corta a linha rente ao rolo e vai dar um nozinho, que nem na overlock a gente faz, né? Pra puxar aquela linha, pra gente não perder o caminho dela, né? Então, vai ser as que vão na agulha, vão linhas retas, que a gente usa lá na máquina reta, e a que vai por baixo vai linha de overlock. E a gente vai puxar aquelas linhas todas ali, sempre cuidando do caminho delas, pra gente não perder nenhuma, né? Cuidar bem pra vocês darem bem reforçadinho aquele nozinho, pra ela não arrebentar no meio, senão eu falo, a gente tem que fazer aquele labirinto dela, né? E a gente sempre tira da agulha, porque o nozinho não passa na agulha, né? Depois só repôs mesmo na agulha. Quem não tem a galoneira pode fazer com agulha dupla lá na máquina reta. Sempre lembrando melhor uma agulha número 14, tá? Ali, gurias, eu vou marcando com a mão, ó. Vou marcando uns 2 centímetros ele e costurando toda a volta. A minha linha desenfiou ali e desenfiou que ela inosou lá pra dentro, ó. Que sobrou, olha um monte de linha que tava lá pra dentro.
Então a gente tem que ir girando ele, puxando aquela linha, não arrebentar aquela linha, tá, gurias? Eu deixei até pra mostrar pra vocês no vídeo, porque era muita linha mesmo, ó, mal costurei e ela já entrou um monte de linha lá pra dentro. E a gente tem que ir girando e soltando aquela linha, puxando aos pouquinhos. Vocês não vão arrebentar essa linha, porque vai ficar linha lá dentro da máquina de vocês e quebra a engrenagem, porque de tanta linha lá pra dentro, né? Então tem que tirar a linha se ela entra lá pra dentro do nosso motor, né? Que é lá pra dentro nas engrenagens, dá pra ver ali por dentro na máquina, tá? Então, desenfiou ela ali, eu vou fazer todo aquele labirinto ali dela, né? Passando ali de novo. E como eu tinha recém começado, eu já desmanchei aquela costura pra começar de novo, né? Vou dobrando aqueles 2 centímetros, então. A minha peça tá do lado avesso e eu tô costurando do lado direito. E vou fazendo toda a circunferência. Começando ali na lateral, se tem emenda nas costas, a gente começa pelas costas também. E vou fazendo toda aquela circunferência, cuidando para as agulhas passarem bem em cima, na ponta lá de cima, para aquela aba não virar, né? E quando chegar no final, a gente faz aquele transpasse de 2 centímetros, que é o arremate da nossa máquina ali. Quem tem a agulha dupla não precisa dar o retrocesso, também faz isso de dar o transpasse de 2 centímetros, que é o arremate, até porque a agulha dupla é uma agulha frágil, né? E cara, então se vocês quebrarem, né? Acaba já perdendo o lucro de vocês, né, ali. Então, fazendo devagarzinho ela. E lembrando, quem vai fazer agulha dupla, passa em overlock toda a volta nessas circunferências antes. Eu não passei overlock porque é a galoneira. A galoneira, ela trama mais atrás, mas quem vai fazer na agulha dupla é melhor porque fica mais bonito o acabamento. Na perna, a mesma coisa, deixa a peça do lado avesso, eu vou costurar do direito e sempre começando pelo meu interno da perna ali para a emenda ficar escondida. E assim eu vou fazendo toda a circunferência, sempre dobrando o que vocês marcaram ali, 2 centímetros, normalmente bainha de galoneira, né? Ou de agulha dupla, mas vocês podem optar por outros tamanhos também. E assim finalizamos a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade do Costurando Fácil, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Então aqui mais pra gente relembrando detalhes de como faz uma montagem de um bolso, né, bota um cos com elástico, mas lá tem um passo a passo bem devagarzinho, gurias, para vocês refazerem essas peças. A gente faz primeiro tudo em miniaturas, né, pra gente pegar prática primeiro, como que bota um bolso, faz um elástico, né, bota zíper, é tudo bem o beabá da costura, né, que eu digo pra vocês. Então, tanto da parte da costura, quanto da parte da modelagem básica e avançada. Esse aqui é tipo um módulo mais avançado, que é para vocês, para o pessoal que já tem esse conhecimento base lá da nossa comunidade, né, que então para as gurias ir se aprimorando, ter sempre modelos novos para elas ir fazendo em casa também. Lá tem aulas gravadas também, com moldes disponíveis para vocês baixarem, o molde PP, PM, G e GG, assim vocês podem vender também, né? Esses modelos que vocês fizerem tem toda a grade de tamanho. Então, a nossa comunidade ela é bem completa, que tem tanto para quem quer criar do zero, quanto para quem já quer pegar um molde pronto lá e confeccionar a peça, assim, também lá tem um vídeo mostrando passo a passo para vocês como que faz a montagem daquela peça. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!